Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma, seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Estamos em várias plataformas em áudio, no Spotify, na Apple e em outras plataformas também. Também estamos disponíveis em vídeo, para quem quiser ver, além dessa minha voz belíssima, essa voz assim, sepulcral, diria. Quem quiser ver também em vídeo, você pode ver no YouTube, acessar youtube.com/Dimitri Cosma, DIMITRIKOZMA. Difícil só letrar meu nome, acho que eu nunca só letrei meu nome na vida. Talvez 1 milhão de vezes só. Bom, estamos disponíveis em várias ferramentas, a gente fala sobre tudo, qualquer assunto, de uma forma sem corte aqui, uma forma mais ou menos até improvisada, porque eu acho legal isso, eu acho que flui melhor um bate-papo. A gente tem um bate-papo aqui com vocês, semanalmente, um bate-papo aqui, falando sobre qualquer assunto. Por enquanto só tô eu, mas eu já tô conversando com o pessoal para ter alguns convidados também, então vamos ter uns debates, vai ser divertido futuramente também. E se você quiser escrever pra gente, você pode escrever para semfreiopodcast@gmail.com, que a gente vai também começar a ler futuramente aqui, ler e comentar e responder aqui no programa também. Beleza? Eu enrolo pra caramba, mas dessa vez eu prometi, hein? Eu tava escutando os meus podcasts antigos e eu falei, não, dessa vez eu não vou enrolar, não. Dessa vez eu tô enrolando muito e volto no assunto. Ó, voltei de novo. Mas eu vou tentar ser mais sucinto e ser mais rápido nas minhas divagações aqui, né? E vamos começar sem delongas, então hoje eu vou comentar, hoje uns assuntos estão meio relacionados, tá? Eu vou primeiro fazer uma crítica ao filme, um comentário ao filme Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. O filme que conta a história do Ted Bundy, que tá dando o que falar. O pessoal tá falando, tá descendo, tem muita gente descendo a lenha, tem muita gente gostando, né? Ele tá disponível na Netflix. Eu fiquei sabendo, tá, que o Brasil deu uma censurada aí nesse filme. Eu não sei se é verdade, mas eu tava procurando aqui a pauta, saber um pouco mais, para comentar aqui, para ter um pouco mais de embasamento na pauta, e achei essa notícia aqui, uma notícia do Observatório do Cinema, do BOL, na verdade, né, do BOL, e fala que o filme, é uma notícia atual, tá? Uma notícia bem atual, que fala que o filme não será lançado no Brasil. Então o pessoal, né? Não sei por que eles censuraram, não. Mas tá. Mas, assim, você tem jeito de assistir, né? Dá seus pulos aí. Se não vai ser lançado, diria Neil deGrasse Tyson. Pra quem tá só ouvindo, eu estou imitando o Neil deGrasse Tyson com aquelas mãozinhas arqueadas que ele faz. Né? Né? Dá seus pulos aí. Não sou eu para dizer. Eu não sei nem por que não vai ser lançado no Brasil, tá? É bem estranho isso, né? É bem estranho mesmo. Bom, enfim, vamos falar sobre o filme. Então aqui, de acordo com a Wikipedia, vamos ler a sinopse aqui. Deixa eu só... Vamos fazer o seguinte... Não vou ler a sinopse da Wikipedia, porque em inglês aqui não vou traduzir em tempo real, vou gaguejar mais do que eu já gaguejo na vida. Então eu vou ler aqui uma outra sinopse. É uma sinopse rápida, tá? Só para quem não sabe do que se trata absolutamente. É a cinebiografia de Ted Bundy, que no filme ele é vivido por Zac Efron. Um serial killer, não o Zac Efron, tá? O Ted Bundy, que é um serial killer que matou pelo menos 30 mulheres em 7 estados norte-americanos durante a década de 1970. Só que o filme é contado a partir do ponto de vista de sua namorada, Elizabeth, que é vivida no filme por Lily Collins. A namorada dele na época, ela não tinha conhecimento dos seus crimes. Então esse é basicamente o resumo do filme. Gostei do filme? Primeira coisa, gostei do filme ou não? Eu fiquei meio dividido. Eu achei um filme interessante. Ele foi abordado por uma ótica interessante.
Mas pelo debate depois que a gente vai fazer, eu vou explicar por que eu fiquei um tanto dividido. Mas como filme, como história, como narrativa, é um bom filme. É um filme interessante. Realmente aborda vários lados, vários pontos que eu, pessoalmente, eu não sabia. Eu acho interessante esse culto que existe ao serial killer, né? Não só nos Estados Unidos, não. No Brasil também. É o culto ao assassino, ao vil, né? Ao sórdido. Não diria, nem sei se a palavra é culto, tá? Talvez a palavra seja fascínio. Um fascínio pode ser uma coisa no bom e no mau sentido, né? Por que essas pessoas foram levadas a cometerem esses atos hediondos, né? Então a gente fica fascinado mesmo. Eu li aquele livro da Ilana Kazoy, né? Que chama... Deixa eu lembrar o nome dela, porque eu não quero falar o nome errado das pessoas, né? Porque eu não gosto disso. Ilana Kazoy, que ela escreveu uns livros sobre serial killer. Ela tem um fascínio incrível, absurdo sobre serial killer. E eu li, eu também acho interessante isso. O que leva, né, uma pessoa a cometer esses atos? O mais interessante é descobrir que em muitos momentos não tem um fato ou um conjunto de fatos que os levem a cometer essas atrocidades, né? São problemas mentais mesmo. De repente, muitos são frutos de problemas mentais, muitos nasceram com esse problema mental e muitos nasceram, mas sofreram um gatilho. Foi disparado um gatilho para eles extravasarem essa loucura deles, né? Bom, mas enfim, voltando ao filme do Ted Bundy, porque eu não gosto de devagar. Na verdade, eu gosto, mas não deveria aqui no podcast, que eu queria ser mais direto e não enrolar tanto como eu enrolo, né? Bom, o filme é um filme novo, é um filme de 2019, novo agora, né? Você está assistindo esse podcast ouvindo há 500 anos depois, não é mais novo. Enfim, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o filme ele é dúbio. Por quê? Porque ele narra pela ótica da Liz Falls, né? O nome dela. A namorada da época do Ted Bundy. Eu nem sabia que ele tinha uma namorada. Eu imaginava que essa construção de serial killer, o construto do serial killer se dava em função do fracasso na vida amorosa, né? No fracasso no trabalho, enfim. Mas o Ted Bundy ele é o oposto disso, porque ele é o serial killer galã, basicamente. Tanto é que escolheram o Zac Efron, né, que é o galãozinho das menininhas do mundo, né? Então, assim... e inclusive o Zac Efron tá muito bom no filme, viu? Tá muito bom e tá muito parecido mesmo com o Ted Bundy real mesmo, né? Bom, o que acontece? Como ele narra pela ótica da Liz, que é que é a namorada da época, que olha como eu enrolo, tá vendo? Eu não quero enrolar, mas eu enrolo, meus queridos. Porque eu acabo divagando, eu tô pensando em outra coisa, e aí a gente acaba... Vamos ter que voltar, volta aí, puxa a corda e volta. Ele não mostra os atos em si do Ted Bundy, ele mostra muito remotamente no final. Mas durante o filme todo, você fica meio na dúvida. Se você não conhece, né? Se você não sabe que foi ele efetivamente que fez os atos, se você não conhece a história do Ted Bundy, se você nunca leu nada a respeito, você fica na dúvida. Será que realmente ele fez? Porque ele é um cara simpático. Ele é um cara boa pinta, como diria, né? Você fica... Você quer ser amigo do cara, você quer tomar uma cerveja com o cara, entendeu? E durante o filme todo, você fica nessa dúvida, porque ele jamais... Ele assume, né? Durante o filme, boa parte do filme... Eu não vou entregar spoiler, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Isso é história, né? Se você quer assistir esse filme como se fosse uma ficção e você... não quero saber spoiler, você me desculpe, mas assim... isso é história, isso é notícia, jornalismo, né? O Ted Bundy
Ele foi preso e eu não vou, não é spoiler, não é, desculpa, mas ele foi para cadeira elétrica, né? Então assim, o que acontece? Até muito pouco antes da morte dele, ele não assumiu que ele fez esses atos. Sim, e o filme deu essa ótica, essa dubialidade do personagem. Você, ele não mostra por muito tempo, a não ser no final, timidamente, diga-se de passagem, ele mostra um dos atos cometidos por ele, bem timidamente. E a Liz, durante o filme, ela duvida disso. E ela vive uma vida amargurada porque ela duvida se ele cometeu isso ou não. Por isso, como isso é baseado num livro escrito pela Liz, nos anos 80 ela escreveu esse livro. Esse filme é baseado nesse livro, que teve uma outra ótica, tá? No filme, é mais descarado e ela começa a ver os sinais que o Ted Bundy realmente ele cometeu isso e que talvez ele cometesse isso com ela também. Então é muito interessante porque o livro ele revela mais que o filme. O filme deixa as coisas mais dúbias e deixa você com mais simpatia pelo Ted Bundy. Ele é meio manipulado para você ter uma simpatia maior. E acontecem coisas incríveis, que você só fala, não, isso é filme, isso é ficção, e aconteceu de verdade. Então, por exemplo, ele durante uma sessão lá, durante um julgamento, ele fugiu. Ele fugiu pela janela. Fugiu e pegaram ele depois de um bom tempo. Fugiu, matou de novo e pegaram ele de novo. Então, assim, é inacreditável. Outras coisas inacreditáveis que aconteceram, por exemplo, foi... ele despediu o advogado dele e ele mesmo fez a defesa dele. Então, ele estudou, ele estudava advocacia, né? Então, ele era não sei se ele era advogado, mas desculpa porque eu só falo advogado. Essa palavra é com E em maiúscula, inclusive. Mas, enfim, eu não sei se ele chegou a estudar. Eu acho que ele chegou a estudar antes mesmo. Mas é incrível que ele mesmo fez a defesa. E foi o primeiro julgamento televisionado da história. Então, assim, virou um circo. O julgamento dele foi um circo, foi um espetáculo dantesco. Bom, como o filme tá bem interessante, tem personagens bem conhecidos, atores bem conhecidos. Então temos o John Malkovich como juiz, muito bem caracterizado, as falas estão... porque como foi tudo televisionado, né? Tudo existe, registro disso. Então, assim, ele segue exatamente o que disseram na realidade. Inclusive, no final do filme mostra as imagens reais mesmo. Então é legal pra gente comparar. Temos também o nosso querido Sheldon, do Big Bang Theory, como juiz de acusação. Sheldon é sempre Sheldon, né? Então ele tá atuando como Sheldon. O papel dele é o Sheldon, basicamente. Mas é um filme interessante, tá? É um filme interessante por abordar essa outra ótica, tá? Mas a gente tem que estar preparado assim, para não se afeiçoar a um serial killer, a uma criatura execrável como é o Ted Bundy. Outra coisa interessante, as fãs que o Ted Bundy adquiriu durante os anos de julgamento. É inacreditável as imbecis, não tem outra palavra, vocês me desculpem, as imbecis que estavam lá querendo, desculpa, também não vai ter outra palavra para dizer, estavam lá apaixonados querendo dar pro Ted Bundy. Inclusive, uma conseguiu e ficou namorada, casou-se com ele e ficou grávida dele, entendeu? Eu não posso falar palavrão aqui, mas vá pro meio do inferno, meu. Vai pro meio do inferno. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Isso tá dentro da nossa pauta aqui, dos temas. Mas, olha... Bom, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso. É um filme que eu acho que merece ser assistido, é muito interessante. A fotografia ok, nada fora do padrão.
Mas é um filme interessante e eu acho que vale essa assistida. Netflix do Brasil não quer trazer? Meus queridos, dá seus pulos aí. Eu tô no Canadá, assisti aqui no Canadá, temos Netflix. Você, de repente, não precisa nem piratear, tenta usar um bloqueio de região aí. Fazer o quê? Sei lá, um desbloqueio de região. Sei lá, porque assim, eu sou a favor de distribuição de cultura para todo mundo. De cultura e informação. Você tenta bloquear um país, você bloqueia o acesso de um país à informação, você, estando dentro desse país, você tem que se virar. Tem que se vira. Se você tiver como assistir isso de uma forma legal, excelente. Se não tiver, você vai ter que assistir isso. Você vai ter que assistir, né? Fica a dica aí. Isso aí pode ser até um tema futuro aí pro debate do nosso programa. Por enquanto vai se vira aí, meus queridos. Bom, o que mais que eu tenho para falar sobre o Ted Bundy, sobre o filme do Ted Bundy? Bom, ele tá causando uma polêmica muito grande, porque justamente por essa forma que ele é retratado. Que o serial killer, um demônio, né? Não tem outra palavra. Um demônio é retratado no filme. Para quem estiver assistindo o nosso podcast em vídeo aí, a gente tá vendo uma imagem do Ted Bundy real, tá? Eu ia falar Tedcast. Do Ted Bundy real. E assim, é muito... É complicado, é uma discussão muito complicada, né? Porque o que leva essa paixão, entre aspas, estou fazendo com os dedos, a um serial killer, a uma pessoa execrável? A gente vai falar, eu dei uma pesquisada sobre esse assunto, a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Bom, enfim, o que mais que a gente vai falar? A gente vai falar agora sobre um outro filme, uma série, na verdade, agora, tá? A gente vai falar de uma série que também aborda esse tema e que fala exatamente sobre a mesma coisa. Fala sobre a mesma coisa, não. Ela suscita a mesma discussão que a gente está tendo sobre o Ted Bundy. A série se chama You. É uma série que está disponível no Netflix também. Eu não sei se está disponível no Netflix do Brasil, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem também. Eu não terminei de assistir ela, tá? A minha filha número 3 assistiu. Mas eu tô no meio, mais ou menos. Mas eu tô gostando, tá? Eu tô gostando. E eu deveria sentir vergonha, constrangimento em dizer que eu estou gostando, mas eu tô gostando e eu tô preso a essa série. Eu tô achando ela bem interessante. Do que ela se trata? Ela se trata de um stalker, serial killer stalker aqui, que se apaixona por uma menina e vai atrás dela e faz as maiores confusões para conquistar o coração desta moça. Então, assim, ele é baseado num livro. Não é uma história real, mas é baseado num livro. E ele é muito dinâmico, é uma história muito interessante. Tem as liberdades criativas e tem as viagens, furos de roteiro. Obviamente tem, né? Mas ela consegue, ela segue aquela fórmula das séries atuais que consegue prender a gente sempre, né? É aquela coisa sempre de uma revelação nova, bombástica a cada momento, e a gente fica preso mesmo. É uma novelinha mais, vamos dizer assim, mais cativante, né? Eu vou ler aqui a Wikipedia, tá? You é uma série de televisão de suspense psicológico desenvolvida por Greg Bertanelli e Sarah Gamble, produzido pela Warner em associação com a Alloy Entertainment e A&E Studios. Ela não é da Netflix, ela está disponível aqui na Netflix do Canadá, não sei se está disponível na Netflix do Brasil, então você pesquisa aí, meus queridos. Se não tiverem, dá um jeito de assistir assim.
o nosso podcast, a ideia aqui é eu comentar sobre as coisas que eu assisti e que eu acho interessante, que eu tenho que compartilhar aqui com vocês. Bom, a primeira temporada é baseada no livro homônimo de 2014, escrito por Caroline Kepnes e segue Joe Goldberg, um gerente de livraria de Nova York, interpretado por Ben Badgley, que se apaixona por uma cliente chamada Guinevere, não sei falar o nome dela, me desculpe, Beck. Ele chama ela de Beck no filme. Que é vivida por Elizabeth Lale. E rapidamente se torna obcecado por ela. A série estreou na Lifetime em 9 de setembro de 2018, nos Estados Unidos e internacionalmente pela Netflix. Ah, tá. Então, tá aí, meus queridos, tá na Netflix. A Lifetime anunciou que You havia sido renovada para uma segunda temporada com base no romance de Katniss, Hidden Bodies. Ou seja, a gente já sabe que o Jon não morre, né? Eu não terminei de assistir, então é spoiler pra mim também. A gente já sabe que o Jon não vai morrer na primeira temporada. E, bom, e ela virou uma Netflix original, né? E é isso daí, basicamente é isso. Ela tá a mesma discussão do Ted Bundy, por isso que eu achei que tá tudo meio interligado. Por isso que esse episódio aqui do nosso podcast eu quis fazer temática, inclusive. São serial killers galãs. Porque o que acontece? O serial killer dessa série é um galã, é um super galã, assim, entendeu? Assim, você torce por ele, assim, você torce literalmente por ele. É do mesmo jeito que o Dexter, né? Que você torcia também pro Dexter. É essa coisa de serial killer galã. É estranho isso, é estranho esse sentimento que a gente tem, né? É bizarro, chega a ser bizarro. Né? É um anti-herói, a gente chamaria de um anti-herói. Eu acho que é pior do que um anti-herói. Né? Porque um anti-herói, ele tem a palavra herói no nome, né? E esses caras não têm o herói no nome, não tem. Eles só fazem atos execráveis. Mas aí é que tá. A série, por exemplo, não é spoiler, porque já começa a ser retratado no primeiro episódio, retrata esse cara como um cara muito legal. Você também quer ser amigo desse cara. Por quê? Ele ajuda uma criancinha. Então tem um molequinho lá que é abusado pelos pais, que batem neles, o padrasto, né? Abusado pela mãe e o padrasto, e batem neles, e brigam, e vira numa desgraça a vida do molequinho. E ele mora no mesmo prédio que o cara, que o Joe. E ele trata bem o moleque, ele dá livro pro moleque, ele trabalha numa livraria, ele dá livro pro moleque, e ajuda o moleque, e aconselha. E assim, pô, esse cara é um cara legal, é um cara bacana. Quero ser amigo desse cara. E aí justifica-se os atos execráveis que ele pratica no decorrer da série, né? É muito complicado isso. É muito complicado isso. E até que ponto, né? Até que ponto esse entretenimento é válido. Eu não tô julgando, não, porque eu tô gostando da série. Mas eu tô gostando da série com culpa. Eu sinto culpa de gostar dessa série. Porque o cara é um filho da puta, desculpa a palavra. Mas você se afeiçoou, o cara é um filho da puta, gente fina. Entendeu? É muito complicado isso, é muito complicado. Mesmo porque a série ela é muito bem estruturada para você se afeiçoar. É isso. Antes de mostrar os atos do cara, eles mostram que o cara é legal. Entendeu? Ele cuida bem do moleque, ele quase é um pai pro moleque, entendeu? Porque o moleque que tá lá no corredor do apartamento dele, que ele, toda vez que ele volta, ele dá comida, ele deixa de comer para dar comida pro moleque lá do vizinho, pro filho do vizinho. Então é um cara gente fina, né? É um cara gente fina. Pô, mas ele mata. Ah, mas matar... Mas nesse caso o cara mereceu morrer, né? A morte começa a ser justificada. Os atos vis, essa palavra é bonita, começam a ser justificados. E aí é perigoso, né? E aí começa a ser perigoso. Aí eu tenho uma matéria aqui, as razões para não assistir Ted Bundy
o filme do Ted Bundy, mas serve também para a série You, né? Quais são as razões? Eles começam a ver pela ótica das pessoas, a família das pessoas que foram assassinadas, né? Então, por exemplo, a Kimberly Leach, que o Ted Bundy matou, ela tinha 12 anos, era tímida, ela acabava de ser eleita vice-campeã de Valentine Queen em sua escola secundária. Ela estava na sala de aula na manhã de 9 de fevereiro de 1978. Quando ela não estava por perto naquela tarde, suas amigas pensaram que algo devia estar errado. Ela jamais perdia as aulas. Aí teve uma outra também, que também eles começam a abordar a ótica dos envolvidos com esses assassinatos, dos que sofreram realmente com esses assassinatos, né? E a gente tenta imaginar, né? A família, não precisa imaginar não, porque essa matéria também fala isso. A família, as famílias, né? Das pessoas assassinadas pelo Ted Bundy se sentiram ofendidas, se sentiram agredidas por esse filme. E esses filmes sempre abordam, é sempre muito mais fascinante a vida do serial killer, do que causou esses atos, do que da família que ficou lá, que só está sofrendo, né? Então a família é ignorada. Quem sofre com esses atos é ignorado. Porque é muito mais fascinante a gente querer entender a cabeça desse débil mental, né? Aí, assim, aqui a matéria ainda fala, né? Seu diretor teve que esclarecer. Eu voltei pro Ted Bundy, tá? Mas o Yu também se aplica, tá? Mas essa matéria se diz respeito ao filme do Ted Bundy. Ted Bundy. O amigão Ted. Seu diretor teve que esclarecer suas intenções depois que algum... É que eu botei para traduzir automático aqui. Depois que o trailer começou a ser mal falado, né? O filme parecia mais uma diversão do que um exame de violência e devastação. Ele fala que o filme apresenta uma trilha sonora cheia de energia e fotos do Zac Efron piscando para a câmera e revelando seus abominais, seus escrúpulos abomináveis, assim. É isso, é toda hora o Zac Efron é simpático, entendeu? Se piscando pra câmera lá, pra aquele julgamento, né? E, durante o julgamento televisionado. Então um cara, ele glorifica, né? A matéria fala que ele glorifica. E o diretor fala, nosso filme não glorifica Bundy nem seus atos atrozes. Nem o trailer pretendia dar essa impressão. E aí o diretor chamou o filme de um retrato sério de como Bundy enganou as pessoas mais próximas a ele e sua manipulação de mídia americana permitiu que ele prosperasse e evitasse a detecção e a captura por tanto tempo. Então, mataram o cara, pelo menos. Depois fritaram o desgraçado. E o que eu concordo piamente com a fritagem do desgraçado. Tem muita gente que precisa ser frita aí no mundo. Mas de qualquer jeito, assim... É complicado, é muito complicado. Esse foco na atenção da mídia é uma grande parte dessa história. Bundy adorava atenção. Na prisão ele enviou uma chamada para biógrafos de celebridade para contar sua história. O jornalista Stephen Migro gravou várias horas e horas de Bundy pontificando sobre sua própria vida e crimes. Fitas que foram lançadas em um documentário de 4 partes na Netflix chamados Conversas com um Assassino, também dirigido por Joe Berlinger. Eu ia também comentar sobre esse documentário. Comecei a assistir, mas eu acho que é dar muito ibope pro que não deveria, né? Então, assim, eu assisti com culpa também. Sabe aquela coisa, você vê com culpa, Pra mim não tem diferença você assistir o filme Conversas com um Assassino e saber em detalhes o que o Ted Bundy fez e você assistir um vídeo de alguém, de um assassino que filmou a morte de uma pessoa, que torturou uma pessoa.
tem diferença, porque o sadismo é o mesmo, tá? É o sadismo mesmo. O grau pode variar, mas para mim é a mesma coisa. Bom, isso nos leva a quem, meus queridos? Nos leva a Francisco de Assis Pereira, né? O maníaco do parque. O nosso Ted Bundy, né? Eu arriscaria dizer que Francisco de Assis Pereira foi o nosso Ted Bundy. E que foi preso depois de matar um monte de mulher. E virou também o galã do Brasil, né? Virou o galã, pelo menos por um tempo, o galã da mídia. Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o maníaco do parque, é um assassino em série brasileiro que estuprou e matou pelo menos 6 mulheres e tentou assassinar outras 9 em 1998. Na época, foi uma celeuma, né? Foi um acontecimento. Então as pessoas iam lá no parque. Eu lembro que tinha uma aglomeração. Estava na matéria da televisão, uma multidão enorme lá no parque. E não sei se foi fazer como é que chama? Reconstituição do crime. Então levaram o cara lá, né? O desgraçado, levaram ele lá, a polícia e tal. E uma multidão gigante. E aí eu lembro claramente dessa entrevista, porque isso para mim foi bem simbólico. Pergunto pra uma velhinha lá que tava lá olhando. A velhinha tava se engalfinhando entre a multidão e perguntam pra velhinha: ah, o que você veio ver aqui? Eu vim ver o Manico! Eu vim ver o Manico! O Manico! Ela nem sabia nem o que era. Mas ela tava repetindo o que a mídia dizia. Então ela foi ver o Manico. Ela queria ver o Manico. Então, assim, isso para mim foi bem simbólico do que será que a mídia, né? Será que a mídia constrói esses personagens? Ou será que a mídia só... A mídia, obviamente, se tira vantagem disso, né? Agora, será que ela ajuda também a construir esses personagens? Os personagens que querem uma atenção maior. Bom, o que acontece? Francisco de Assis Pereira, né? Ele recebeu milhares de cartas de fãs querendo casar com ele. E ele casou com uma. Tá? Eu vou ler aqui algumas cartas de admiradoras do Francisco de Assis Pereira, meus queridos. Eu não sei o que fazer para te distrair. Mas eu tenho uma ideia. Quero primeiro... Veja bem, repetindo, tá? Isso são cartas de mulheres idiotas, desculpa, escrevendo para um serial killer que comeu, matou e estuprou, em qualquer ordem que você quiser aí, você pode colocar essas palavras, tá? Dezenas de mulheres, tá? Bom, vamos continuar com a carta. Só para ficar bem claro, no statement aqui. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. E te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma te amando. Te amo do fundo do meu coração. Mais uma carta aqui. Ó. Não vou nem ler inteira porque me dá engulho, me dá vontade de vomitar. Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o brilho do seu olhar. Você não está e nunca ficará sozinho. Jesus te ama. Tua mãe e teu pai também. E principalmente eu. Olha, meus queridos. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos mais uma aqui? Espera aí que, pra quem tá vendo em vídeo, eu quero pôr a carinha do Francisco de Assis Pereira aqui. A cara do demônio. Desculpa, mas é o demônio, tá? Gente, quem não quer julgar,
lá pro meio do inferno. Porque, desculpa. Mais uma carta aqui. Depois que tudo aconteceu, tentei dar um fim na minha vida. Mas uma coisa super interessante teve que acontecer. Eu pensei muito e tive esperanças. Acredite, o mundo dá voltas. Quando a gente menos espera, algo de bom sempre acontece. Outra carta aqui. São várias, tá? Quero te dizer que estou morrendo de saudade, querendo você. Ai, meu Deus, como te desejo todas as noites. Eu durmo sozinha e querendo você aqui, mas sei que é impossível. O certo é eu ir te ver e como posso sentir que é meu. Isso é inacreditável, meus queridos. É inacreditável. É nojento. E aí o que eu encontrei? Eu encontrei uma matéria muito interessante. Cadê a matéria aqui? Eu encontrei uma matéria que eu me perdi aqui. Encontrei uma matéria da R7, publicada na R7. Amor bandido, que leva uma mulher a se apaixonar por um serial killer. Então essa matéria dá alguma luz aqui na gente. Não é definitiva, porque eu acho que não existe uma opinião definitiva sobre isso, mas eu acho que ajuda, tá? Como explicar paixões como as que o assassino de Goiânia, por exemplo, outro aí, né, desperta e que desafiam a razão. Assassino de Goiânia é outro também, né? Outro assassino galã aí, né? Que surgiu. Moreno, alto, bonito e sensual e suspeito de matar 39 pessoas, a maioria mulheres, Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia, é uma espécie de criminoso que deveria despertar apenas medo e repulsa, mas acaba se tornando o galã do presídio. Vira campeão de cartas e arrebata paixões. Vou ter que falar um palavrão aqui, tá? Vai tomar no meio do cu. Desculpa, meus queridos. Mas vamos lá, vamos aqui para os fatos. Uma das advogadas de Tiago, Bruna Moreno de Miranda, revelou ao R7 que ela e as colegas que atuam no caso recebem e-mails e mensagens no celular de mulheres perguntando como podem fazer para conhecer o suspeito. Meu, vai tomar no... Essa matéria é de 2014, tá? Mas eu acho que continua sempre atual. Esse filme do Ted Bundy, essa série U, nos traz a atualidade, essa matéria, tá? Eles, pertencem ao mesmo clã de estupradores e assassinos como Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, que foi condenado a 274 anos de prisão, acusado de 10 mortes e 11 ataques sexuais no final da década de 1990. Ele é um dos detentos que mais receberam cartas de amor na prisão. No primeiro mês detido foram mais de 1.000! Mais de 1.000! Casou-se com uma dessas admiradoras, Marisa Mendes Levi, pós-graduada em História. Ela não é uma idiota qualquer, é uma idiota pós-graduada. O sucesso do maníaco com as mulheres inspirou até o livro Loucas de Amor, de Gilmar Rodrigues. Livro Loucas de Amor, tá aqui, ó, para quem estiver vendo a imagem. Loucas de Amor, escrito por Gilmar Rodrigues. Basicamente inspirado, focado no Francisco de Assis, né? Enfim, aí temos o nosso outro aqui, né? Charles Manson. O psicopata Charles Manson, conhecido por ter mandado matar inúmeras pessoas, entre elas a atriz e esposa de Roman Polanski, a Sharon Tate, brutalmente esfaqueada no 8º mês de gestação em 1969. Essa matéria é de 2014, tá? Charles Manson já morreu, tá? Ele é a matéria de 2014. Olha isso, tá? Charles Manson morreu, mas é a matéria de 2014. Ele tinha 80 anos. E ele estava preso desde os anos 70 e condenado à prisão perpétua. Não fritou esse desgraçado, né? Mas é a vida. Recebeu licença para oficializar o romance com uma jovem
uma jovem idiota, o idiota é por minha conta aqui, de 26 anos, que se apaixonou por ele na adolescência. Que mulheres são essas? Aqui começa a ficar interessante a matéria. Que mulheres são essas que amam matadores de mulheres? Como explicar o comportamento que desafia a razão? Segundo o psiquiatra Stefan Vaz, para entender essas situações é preciso abrir mão da lógica que usamos para pensar sobre o ser humano. A natureza humana é muito diferente daquilo que comumente acreditamos. Também acho que não dá para julgar. Isso é o cara falando, tá? Também acho que não dá para julgar que essas mulheres sofrem de uma carência enorme e por isso são capazes de tudo. É muita simplificação. Não há estudos sobre isso. Em minha opinião, as mulheres que se apaixonam por assassinos em série, de algum modo acreditam que podem salvar esses homens de sua monstruosidade. Certamente sentem-se destemidas e diferentes das demais e assim se entregam a essa missão. Vão buscar forças para isso, lá no fundo da natureza feminina. Muito interessante esse ponto de vista, tá? Achei bem interessante e faz sentido, né? Faz sentido. Na minha opinião, elas não deixam de serem idiotas, tá? Não deixam de ser idiotas, mas só um ponto. O psiquiatra forense Guido Palomba acrescenta que essas mulheres veem nesses presidiários alguma coisa segura. Elas sabem onde eles estão. Não há outra mulher para atrair. Eu já tinha ouvido falar nessa teoria também. Eles estão presos literalmente. São mulheres que querem um cara preso, né? Se elas pudessem, elas casariam com o cara e prenderiam ele num quarto lá e algemariam ele lá, eles estão lá seguros, né? Eu já tinha ouvido falar dessa teoria e é interessante. Não há outra mulher para atrair. É como se eles ficassem à disposição delas. Faz sentido, tá? Faz todo sentido do mundo. Quando estão soltos, isso não ocorre. A prisão seria um lugar seguro para elas, na medida em que o seu homem está lá confinado. Eu vou ter que falar um palavrão aqui, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Desculpa, não dá, isso é inacreditável. É inacreditável. Mas é isso, faz sentido, né? Uma das características principais desses romances é que os presos aceitam essas mulheres. Porque, para eles, tudo é lucro. Obviamente. Aí não tem nem dúvida, né? Eles não têm nada a perder. Elas levam bolo, cartinha de amor. Mas é um romance que acaba no alvará de soltura. Olha que interessante. A maioria absoluta das vezes acontece isso. Assim que eles têm o alvará de soltura, elas levam fora. Elas levam fora. Elas. Entenderam? Entenderam? Elas. A psicanalista Tatiana Hades, especialista em questões de amor patológico, ressalta, bom nome isso, questões de amor patológico, ressalta em outros traços comuns às mulheres que se apaixonam por serial killers. Elas sofrem de uma cegueira emocional. Essa cegueira emocional nos mostra um perfil feminino com uma autoestima extremamente baixa e um desejo irreal de modificar um criminoso. Desejo esse que se torna um estímulo para que ela se sinta poderosa e dominadora. É como se ela tentasse tapar todas as dores e humilhações de sua vida, fazendo contato com um indivíduo que é para ela a salvação de sua vida vazia e amarga. Olha que interessante, olha que interessante. Essas mulheres acreditam que têm superpoderes e são capazes de modificar qualquer perfil. E mais do que isso, as que se sentem atraídas por psicopatas têm certezas de que com elas nada irá acontecer. Ou seja, é um traço, na minha opinião, tá? Isso é um traço de psicopatia delas também, né? É uma psicopatia. Aqui continua, aqui, ó. Ela desperta tudo o que ele fez. Ela desperta tudo o que ele fez e ela despreza, desculpa. Ela despreza tudo o que ele fez e acredita que um homem que odeia as mulheres pode amá-las. Há uma distorção da realidade, uma psicose. Olha aí, confirmou o que eu falei. Tem uma adrenalina só de pensar em se envolver
com o outro que mata e destrói. É algo químico. Muitas são instruídas, têm formação, mas não possuem inteligência emocional, que é a capacidade de agir perante os obstáculos da vida e perceber quando alguém representa um perigo para você. Segundo Tatiana, quem é saudável cai fora. Quando a pessoa percebe que é roubada, pula fora, por mais que sofra. A pessoa vai evitar essa destruição. A mulher que se coloca no papel de heroína está se auto-sabotando, está trazendo para dentro dela o perigo. E a especialista alerta, o psicopata não vai melhorar, não tem recuperação, obviamente. Eles têm uma empatia, eles não têm empatia pelo outro ser humano, simplesmente usam essas mulheres para brincar. O psicopata adora a sensação de poder que tem sobre o outro. Quando eles percebem alguém que sente muito, se divertem mais. Eles estão morrendo de rir e se divertindo com tudo isso. Impossível que tenham qualquer afeto. Muito, muito, muito interessante essa matéria, hein? Muito interessante. Acho que assim, é muito esclarecedora pra gente, né? Ela não bate o martelo, mas eu acho que ela dá um norte muito, muito, muito... define o perfil dessas pessoas, né? Dessas pessoas que sentem esse fascínio. E a gente, mesmo não querendo casar com o Francisco de Assis Pereira, a gente também tem esse fascínio. Infelizmente, tá? A gente também sente essa atração, essa morbidez, a gente... Por que Notícias Populares dava tanta audiência, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é essa necessidade da gente... Peraí que eu vou pôr aqui. Eu demoro porque aí eu começo, penso numa coisa. Aí assim, pra quem tá ouvindo só em áudio, acaba perdendo. Mas eu penso numa coisa, eu penso na imagem do Notícias Populares e eu quero pôr na tela aqui imagens das Notícias Populares. Esse fascínio, né? A gente tem esse fascínio. Um jornal que a gente torcia e escorria sangue. O meu avô todo dia, ó, história do dia aqui, história do programa. Meu avô, ele tinha que ir todo dia na banca comprar o Notícias Populares. Era assim, o jornal de cabeceira dele. Meu avô Francisco. Avô Francisco, beijo no coração aí. Ele precisava ler aquele jornal e assim, eu ficava fascinado, porque eu era criancinha, ia lá e encontrava aquela desgraça, aquele lixo, mas eu ficava fascinado por aquilo. Olha isso, né? Olha como é inacreditável, né? O ser humano é uma merda, né? O ser humano é uma merda. Essa, eu acho que... Podemos ficar essa frase do dia? Vamos deixar essa frase do dia aqui? Acabei de criar. Acabei com todo o meu intelecto super mega elaborado, criei essa frase. O ser humano é uma merda. Desculpa, é isso que fica pro ser humano, meus queridos. Ó, vamos ler algumas títulos aqui do Notícias Populares. Ela agasalha crianças. É assim, é tudo com duplo sentido, tá aqui. Bozo era movido a cocaína na TV. Nossa Senhora chorou em Itu. Bebê atômico nasceu em São Paulo. Descubra se a gata do salão é macho. Mulher dá à luz a uma tartaruga. Nossa, está escrito errado ainda. Mulher dá à luz uma tartaruga. Não, talvez esteja certo. Cantor do Nirvana se mata com tiro. Né? Essa não deve ser tanto sensacionalista, porque a notícia já é sensacionalista demais. Né? Médico afirma: o bebê diabo nasceu no ABC. Garotinho castrado pelo cão. Imagina diariamente eles precisavam procurar a desgraça do mundo. Sucuri engole caipira. Um dia a gente vai fazer um programa só de notícias populares. Vou anotar até essa pauta aqui. É tão bizarro, é tão ridículo, que eu vou colocar isso como uma pauta, meus queridos. Programa só de notícias populares. É isso daí. E vamos encerrar então o programa?
Vamos encerrar. Quer escrever pra gente? O que vocês acham sobre esse assunto? Comente. Queremos a participação de você. A gente lê aqui e responde os comentários de você também, se vocês quiserem. É interessante, acho que a gente consegue fazer um debate. Minha opinião é muito clara, tá? Serial killer, pra mim, desculpa, mas não tem salvação. E vai fritar, tem que ser fritado. Manda pra cadeira elétrica, sei lá, manda. Desculpa, minha opinião. É minha opinião. Serial killer não tem solução. Vai deixar ele preso? Vai deixar vivo lá preso? Tipo Charles Manson, que ficou na cadeia pro resto da vida até morrer? Não, desculpa. É minha opinião, tá? Muita gente vai discordar disso, mas não. O que vocês acham? Comente aí. Escrevam para o e-mail semfreiopodcast@gmail.com. Tudo junto, tá? semfreiopodcast@gmail.com. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Para quem é do YouTube, deixa um joinha aí pra gente. Para quem é das outras mídias, compartilhe nosso podcast, porque estamos começando agora, né? Estamos ainda descobrindo a fórmula. Eu gostei dessa ideia de comentar matérias também. Respondem o que vocês acham disso. Ler matérias e comentar enquanto a gente está lendo, eu acho que também dá um dinamismo diferente e me ajuda a gaguejar menos, porque eu gaguejo pra caramba, gago pra caramba. É isso aí, meus queridos, valeu, beijo no coração e até a próxima.